believe the hype. Don't wanna sleep in. Livro de Enoque, parte 5, capítulo 64. Naqueles dias, Noé viu que a terra inclinou-se e que destruição aproximava-se. Versículo 2. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. Versículo 3. E Noé clamou com uma amarga voz: ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me 3 vezes, e ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Versículo 4. Depois disso houve uma grande perturbação na terra, e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face. Então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. Versículo 5. Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? Versículo 6. O mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Versículo 7. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Versículo 8. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. Versículo 9. Depois disso, meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: vai, pois eu pedi ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade dele, seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas, eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar em refúgio para sempre. Versículo 10. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação e do descobrimento de segredos. Versículo 11. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que te habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão, com domínio e grande glória, e da tua semente se espalhará a retidão, e homens santos sem número para sempre. Capítulo 65, versículo 1. Depois disso, ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas da terra. Capítulo 65. Depois disso, ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sobre a terra. Versículo 2. Que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. Versículo 3. O Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram para não tomar os homens e preservá-los. Versículo 4. Pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Capítulo 66, versículo 1. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim e disse-me: vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, e tua sorte imune ao crime, uma sorte amada e superior. Versículo 2. Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisto, eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. Versículo 3. A semente da vida se erguerá dela, e uma mudança tomará lugar,
para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu restabelecerei tua semente diante de mim para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra, ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. Versículo 4. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido e de estanho. Versículo 5. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação, onde as águas são agitadas. Versículo 6. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu, naquele lugar levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos, que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. Versículo 7. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. Versículo 8. E aqueles dias essas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Versículo 9. Seus espíritos serão cheios de festa, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram ao Senhor dos Espíritos e, apesar deles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditarem em seu nome. Versículo 10. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. Versículo 11. Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. Versículo 12. Julgamento veio sobre eles, porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor dos Espíritos. Versículo 13. Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração. Versículo 14. Enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: este julgamento com o qual os anjos serão julgados dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Versículo 15. Pois estas águas de julgamento serão para a sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas, tornadas como fogo que arderá para sempre. Capítulo 67, versículo 1. Depois disto, ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Versículo 2. Naquele momento, o Santo Miguel respondeu e disse a Rafael: o poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos, quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido em seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael: quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, cujos rins não se afligiram com esta coisa? Versículo 3. Julgamento saiu contra eles, por aqueles que assim arrastaram-nos para fora e que se foram quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. Versículo 4. De igual maneira também o Santo Racael disse a Rafael: eles não estarão diante do Senhor, eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores eles têm se conduzido, portanto ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. Versículo 5.
pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68, versículo 1. Depois desse julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Versículo 2. Eis os homens destes anjos, eles são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Arsticapa, o terceiro é Armen, o quarto Cacabael, o quinto Turel, o sexto Rumiel, o sexto Danial, o oitavo Cael, o nono Baraquel, o décimo Azazel, o 11º Armers, o 12º Batarial, o 13º Basael, o 14º Ananel, o 15º Turial, o 16º Simapzeel, o 17º Yetarel, o 18º Tumael, o 19º Tarel, o 20º Rumel, o 21º Azaziel. Versículo 3. Estes são os principais chefes dos anjos e os nomes dos líderes de suas centenas, de seus líderes de 50 e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Yekun. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. Versículo 5. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu a corromperem seus corpos, gerando humanos. Versículo 6. O nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo o golpe de morte dos filhos dos homens. Versículo 7. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Versículo 8. Essas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemue. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura. Versículo 10. Ele mostrou todo o segredo de sua sabedoria. Versículo 11. Ele ensinou aos homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Versículo 12. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até esse dia. Versículo 13. Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. Versículo 14. Desde então, eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Versículo 15. Nem poderiam morrer, o que destrói tudo tem afetados. Versículo 16. Mas por esse seu conhecimento eles perecem, e por isso também seu poder os consome. Versículo 17. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. Versículo 18. O golpe do embrião no ventre para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaet. Versículo 19. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em sua glória, revelou aos santos. Versículo 20. Seu nome é Beca. Ele falou ao santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento, para que aqueles que apontaram toda a coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Versículo 21. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é e forte. Versículo 22. E estabelecido este juramento de Acaé pela instrumentalidade do Santo Miguel. 23. Estes são os segredos desse juramento, e por ele eles foram confirmados. Versículo 24. Os céus estiveram em suspenso por ele, antes que o mundo fosse feito para sempre. Versículo 25. Por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo.
Versículo 26. Por esse juramento o mar foi formado e sua fundação. Versículo 27. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento o abismo foi feito forte e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Versículo 28. Por este juramento, o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Versículo 29. Por este juramento as estrelas completam seu progresso. Versículo 30. E quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta para sempre e sempre. Versículo 31. Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos. Todos eles têm respiração e efetuam uma completa combinação de respirações. Versículo 32. Ali os tesouros do trovão são mantidos e o resplendor do relâmpago. Versículo 33. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Versículo 34. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. Versículo 35. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento, enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Versículo 36. E com eles se estabelece esse juramento, pelo qual ele e seus caminhos são preservados e seus progressos não percebem. Versículo 37. Grande foi sua alegria. Versículo 38. Eles abençoaram, glorificaram e exaltaram, porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Versículo 39. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. Versículo 40. De acordo com seus graus de corrupção, eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então, ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre o seu trono de glória. Versículo 41. Toda a iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. Versículo 42. Essa é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 69, versículo 1. Depois disso, o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra. Versículo 2. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. Versículo 3. Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre os dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões para medir o lugar para os eleitos e os justos. Versículo 4. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Capítulo 70, versículo 1. Depois disto, meu espírito foi ocultado. Ascendendo aos céus, eu vi os filhos dos santos anjos andando em chama de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Versículo 2. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. Versículo 3. Então caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos. Versículo 4. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Versículo 5. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e seu resplendor, e desde quando eles saíram de diante da face dos santos. Versículo 6. Ele escondeu os espíritos de Enoque no céu dos céus.
Versículo 7. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. Versículo 8. E no meio dessas pedras vi vibrações de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo dessa habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Em versículo 9, então o serafim, o querubim e o ofanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Versículo 10, eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, aos quais rodeavam aquela habitação. Versículo 11, Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima dos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação e santos anjos inumeráveis. Versículo 12. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como o algodão e pura, e seu manto era indescritível. Versículo 13. Então eu caí sobre minha face, enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. Versículo 14. Eu clamei com alta voz, com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. Versículo 15. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião dos dias. Versículo 16. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel, com milhares de milhares e miríades de miríades que não podiam ser enumerados. Versículo 17. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o Filho do Homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. Versículo 18. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Versículo 19. Ele disse: Em ti ele conferirá toda a paz, em nome do mundo existente. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. Versículo 20. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Versículo 21. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão para sempre. Versículo 22. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino, de ti eles não serão separados para sempre e sempre. Versículo 23. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. Versículo 24. A paz será para os justos, os retos possuirão o caminho da integridade em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre e sempre. Capítulo 71, versículo 1. O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde eles começaram seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me naquele que as administra, toda a conta delas, de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Versículo 2. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste e ao oeste, e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Versículo 3. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe. Versículo 4. Em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas entre aqueles que precedem-na. Seus portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Versículo 5. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível em numerosas janelas do lado direito e lado esquerdo desses portões. Versículo 6. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Versículo 7. Sua carruagem, onde ela ascende, o vento sopra. Versículo 8. O sol se põe no céu
e, retornando pelo norte para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Versículo 9. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Versículo 10. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões que estão no nascente do sol. Versículo 11. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Versículo 12. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias e pelo quarto portão a oeste do céu no nível em que ele descende. Versículo 13. Durante aquele período do dia é prolongado durante o dia, curtado durante a noite por 30 dias. Então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. Versículo 14. O dia é precisamente 10 partes e a noite é 8. Versículo 15. O sol sai através desse quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele o quinto portão. Versículo 16. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada e é apenas 7 partes. Versículo 17. O sol então retorna para o leste, entrando no 6º portão, e nasce e se põe no 6º portão 31 dias na contagem de seus sinais. Versículo 18. Naquele período do dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. Versículo 19. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. Versículo 20. E o sol retorna para o leste, entrando pelo 6º portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Versículo 21. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Versículo 22. Então o sol vai do oeste daquele 6º portão e prossegue em direção do leste, nascendo no 5º portão por 30 dias e se pondo novamente ao oeste no 5º portão do oeste. Versículo 23. Naquele período, o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Versículo 24. Então o sol vai do 5º portão, enquanto se põe no 6º portão do oeste, e nasce no 4º portão por 31 dias, na conta dos seus sinais, se pondo no oeste. Versículo 25. Naquele período, o dia é feito igual à noite, e sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia a 9 partes. Versículo 26. Então o sol vai daquele portão, enquanto ele se põe no oeste, retornando pelo leste, prossegue pelo 3º portão por 30 dias, se pondo no oeste no 3º portão. Versículo 27. Naquele período, a noite é prolongada desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes e o dia 8 partes. Versículo 28. O sol então sai do 3º portão, enquanto ele se põe no 3º portão no oeste, mas retornando para o leste, ele prossegue pelo 2º portão do leste por 30 dias. Versículo 29. De igual maneira, ele também se põe no 2º portão, na direção oeste do céu. Versículo 30. Naquele período, a noite é 11 partes, e o dia 7 partes. Versículo 31. Então o sol sai naquele tempo pelo 2º portão, enquanto se põe no 2º portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo 1º portão por 31 dias. Versículo 32. E se põe no oeste no 1º portão. Versículo 33. Naquele período a noite é novamente prolongada, tanto quanto o dia. Versículo 34. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. Versículo 35.
O Sol tem assim completado seus começos e uma segunda vez de volta desde esses começos. Versículo 36. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias e se põe no oeste defronte do céu. Versículo 37. Naquele período, a noite é contraída em seu comprimento, por uma quarta parte, que é uma porção, se torna 11 partes. Versículo 38. O dia é de 7 partes. Versículo 39. Então o sol retorna, entra no segundo portão do leste. Versículo 40. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Versículo 41. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes e o dia 8 partes. Então o sol sai do segundo portão e se põe ao oeste, mas retorna pelo leste e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, e se pondo no oeste do céu. Versículo 42. Naquele período, a noite se torna encurtada. Ela é 9 partes. É a noite igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Versículo 43. Prolongamento do dia e da noite e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do sol. Versículo 44. Por meio deste progresso, o dia diariamente é prolongado e a noite grandemente encurtada. Versículo 45. Esta é a lei e o progresso do sol e suas voltas quando ele retorna, voltando durante 60 dias e seguindo em frente. Essa é a grande perpétua e luminária, aquela que ele chama o sol para sempre e sempre. Versículo 46. Este também é a grande luminária, e qual é chamada segundo o seu tipo peculiar, como Deus ordenou. Versículo 47. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha como a sétima porção da luz da lua, mas as suas dimensões de ambos são iguais. Fim da parte 5.